minha colega de grupo de pesquisa, Marisol Marini. Ela é doutora e mestra em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, USP. Possui graduação em Ciências Sociais pela mesma universidade. Foi pesquisadora visitante na Universidade de, perdoe meu holandês, Maastricht, na Holanda, né, entre 2015 e 2016. É pesquisadora vinculada ao NUMAS, Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, e ao LAPOD, Laboratório Pós-Disciplinar de Estudos, sediados no IEB, USP. Integrou o grupo de pesquisa Mind the Body, sediado na Holanda. Desenvolve pesquisa na área de Antropologia Social e Antropologia da Ciência e da Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, biomedicina, transtornos alimentares, gênero e marcadores sociais da diferença, órgãos artificiais, ciência e tecnologia experimental. Com vocês. Gente, boa noite a todas e a todos aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, de ver essa sala cheia. Acho que é um privilégio muito grande a gente estar conversando sobre tecnologia, sobre inovação, enfim, e acho, fico emocionada de ver que as pessoas estejam interessadas num debate também mais inter ou transdisciplinar, né? Eu acho que eu vou começar para contar um pouquinho da minha trajetória falando da imagem que eu estou utilizando aqui, né? Quando eu fui preparar essa apresentação de PowerPoint, essa daí é uma imagem que é a capa que eu venho usando bastante em apresentações. E aí eu pensei, bom, mas ela não está exatamente relacionada à inteligência artificial, mas ela me serve para falar justamente da minha trajetória, porque primeiro que é uma coisa que eu preciso sempre ficar explicando, porque mas antropólogo, você estuda índio, cultura, folclore, né? Tipo, por que você está falando de inteligência artificial, coração artificial, né? Então, ela me ajuda a contar um pouquinho da trajetória, que desde a graduação eu tenho interesse dentro da antropologia, né, da forma como a antropologia pensa e os conceitos que ela trabalha, em pensar o corpo, né, em como o corpo, os aspectos mais culturais do corpo. Então, na minha trajetória, eu no mestrado estudei transtornos alimentares, e aí quando eu terminei o mestrado, eu pensei, legal, eu estou aqui falando de construção de corpo, de discurso, mas eu acho que eu não estou conseguindo convencer as pessoas de que o corpo é construído, né? Tipo, eu quero estudar alguma coisa material mesmo, para falar dessa construção material do corpo. Porque até então eu estava falando da psicanálise, de discurso, de como discursos construíam corpos e construíam subjetividades. Aí, enfim, cheguei nos corações artificiais que me levaram para a inteligência artificial. Deixa eu ver se eu sei usar essas tecnologias. Sei. Eu espero não decepcionar aos convidados. Aliás, esqueci de agradecer, muito obrigada pelo convite, pela organização. E, enfim, eu espero não desapontá-los, nem as pessoas que me chamaram, nem as pessoas que estão aqui me ouvindo. Mas eu não vou dar uma de futurologista aqui, tá? Eu levo a sério a futurologia, tanto quanto eu acredito na previsão diária de horóscopo, tá? Então, eu acesso todo dia, mas enfim, essa é uma outra questão. Por que eu estou dizendo que eu não vou dar uma de futurologista? Porque quando a gente fala assim, futuro o futuro, né? Quando a gente pensa no futuro da tecnologia, o futuro da inovação, às vezes eu tenho a impressão de que a gente considera que isso tudo está dado e que em algum momento a gente vai encontrar esse futuro. E esse futuro está esperando para ser construído, né? Então, eu acho que assim, a futurologia, né, tipo, eu não estou menosprezando, enfim, é uma piada que eu estou aqui usando para dizer que depende de nós, né, e não depende só de mim, não serei eu, ou a antropologia, ou ciência nenhuma que vai dizer, porque é a gente que vai construir, não só, assim, eu estou considerando que uma parte das pessoas aqui são interessadas mesmo na produção dos algoritmos, e outra parte pode ser usuário de tecnologias. Então, tanto quem vai produzir quanto quem vai usar tem responsabilidade sobre que futuro construiremos, né? Eu também não quero, com esse argumento, dizer aqui que todo mundo é igualmente responsável, tá? Porque eu acho que tem uma responsabilidade
desigual, né? Eu não acho que a gente, como usuário, tem a mesma responsabilidade que uma empresa que investe e lucra bilhões de dólares com tecnologia, enfim, né? Porque às vezes isso também nos dá um senso de responsabilidade muito grande. A gente pensa, nossa, né? Poxa, eu estou responsável pelo futuro, que responsa, né? E sendo que a nossa capacidade de ação às vezes é muito pequena, né? Mas enfim, dentro das nossas possibilidades, dentro das responsabilidades de cada um, acho que o meu interesse hoje é tentar aqui desdobrar um pouco o que o professor Ângelo já colocou, né? E ver se a gente consegue, então, enfim, abrir um diálogo para nos colocar diante dessas responsabilidades que esses temas nos colocam. Eu vou começar aqui, então, com esse aforismo desse filósofo da ciência que diz que os cientistas tomam crédito pela penicilina, mas a sociedade toma a culpa pela bomba. Eu deixei em inglês porque as pessoas valorizam mais e acreditam mais valor, né? Se fosse eu que dissesse, ninguém ia ter muito valor. Mas aí quando tá em inglês, as pessoas levam mais a sério, né? De quem é o crédito e de quem é a responsabilidade, afinal, né? Tipo, e por que os créditos cabem aos cientistas, aos responsáveis ou às empresas, e a culpa cabe a essa sociedade abstrata? Quem é essa sociedade que é culpada pelas coisas, né? Enfim... será que não é mais interessante a gente compartilhar as responsabilidades e os méritos, né? Enfim. Tudo bem por enquanto? Tá. A questão da responsabilidade dos cientistas, né, dos desenvolvedores de tecnologia, ela está cada vez mais em questão desde a Segunda Guerra Mundial, com a explosão da bomba atômica, né? Que foi meio que quando os físicos perderam sua inocência, ou não, mas enfim, cada vez mais o próprio avanço, né, na velocidade do desenvolvimento nos coloca diante dessa questão das responsabilidades. E os desenvolvimentos da tecnociência estão sempre quebrando paradigmas e nos colocando cada vez mais diante de situações controversas e eticamente questionáveis, né? Então isso nunca está resolvido. A gente sempre está produzindo coisas que nos colocam novos dilemas morais que a gente tem que enfrentar. Esse filósofo, Peter Paul Verbeek, fala que a tecnologia somos nós, né? Então, quando a gente fica com aquele receio, tipo, será que seremos substituídos pela tecnologia? Gente, já tem um monte de robô andando aí pela rua, que a gente não sabe se é robô, se é zumbi. Já tem um monte de gente compartilhando coisas pela internet que nem leu, nem sabe o que está compartilhando. A gente já é robô, sabe? Por que a gente está com medo de ser substituído por robô, né? Enfim, a tecnologia, a gente que produz a tecnologia é uma coprodução. Ela nos produz e a gente produz a tecnologia, a ponto dessas fronteiras não estarem mais tão delimitadas como a gente gostaria que elas estivessem, talvez. Para falar sobre a responsabilidade, achei legal trazer o caso desse físico, Majorana. Talvez o meu colega tenha mais informações para nos dizer sobre ele. Ele desenvolveu um doutorado sobre neutrinos, e aí ele fez então doutorado com esse físico que era Enrico Fermi, que depois ganhou o Nobel por essa pesquisa sobre a teoria quântica e integrou o projeto Manhattan, que foi a pesquisa responsável por desenvolver a primeira bomba atômica. O Ettore Majorana desapareceu do mapa. Ele escreveu uma carta suicida, mas algumas pessoas disseram que ele estava refugiado num monastério, e aí tem várias teorias que na década de 50 ele foi visto na Venezuela, enfim, tem várias teorias para falar sobre esse sumiço do físico. E aí, esse biógrafo que escreveu o livro Majorana Desapareceu, que fala que, na verdade, ele tinha sacado a magnitude daquilo que ele estava fazendo, o perigo do que ele tinha descoberto, né, que ele já tinha meio que visto o potencial da energia atômica nesse contexto de Mussolini e Hitler, e ele falou, não vou me responsabilizar por isso, cara, isso vai dar merda, melhor eu
esquecer essa pesquisa, eu vou lá para o monastério, enfim, é super controverso, tem várias teorias conspiratórias, mas acho que é uma história que ilustra bem essa questão da responsabilidade, que às vezes, se não for compartilhada, ela nos obriga a abandonar as nossas pesquisas, enfim, é por isso que eu acho que o engajamento da sociedade e um alinhamento entre os interesses da sociedade, da comunidade científica e das empresas é importante para que casos como esses não aconteçam, né? Um outro caso é o Christian Barnard, que é esse que está com a mão no coração aqui, que foi o primeiro a fazer um transplante cardíaco, né? Naquele momento, quando ele faz o transplante, em 67, estava rolando uma corrida pelo primeiro transplante. Então tinha 3 grupos nos Estados Unidos, o outro era coordenado pelo DeBake, que é o do meio, que também se envolvia com produção de coração artificial, e o outro pelo, como é que é o nome? Adrian Kentrovich, que é o último ali. Então eles estavam fazendo pesquisa fazendo transplante em cachorros, em animais e tal, e eles sabiam que a qualquer momento alguém ia realizar esse primeiro transplante. Inclusive ele foi muito anunciado publicamente, e acho que muito por conta de uma insegurança dos próprios pesquisadores, né? Porque eles não sabiam se o que eles estavam fazendo era um avanço, era um milagre, se eles estavam alcançando algo nobre, ou se era uma aberração. Eles tinham dúvida disso, e os biógrafos falam sobre essas inseguranças desses pesquisadores. Então aqui eles estão com essa cara de tipo, nossa, não sei o quê, mas na verdade eles estavam morrendo de medo de qual seria a repercussão pública do que eles estavam fazendo, e se o que eles estavam fazendo era certo ou não. Um caso mais recente e que avança um pouco nessa questão, porque aí nesse cenário, agora nos anos 2000, já existem órgãos regulatórios, a gente já tem, desde a Segunda Guerra Mundial também, os códigos de ética, de conduta, enfim, tudo isso a gente tem desenvolvido para não só pensar nas nossas responsabilidades, mas também pensar em soluções para como mediar ciência e sociedade, né? Então tem esse biólogo aí que ele queria implantar células troncos humanas em ratos. E ele não tinha certeza se isso era legal ou não fazer, sabe? Tipo, será que eu estou avançando demais? Ele ficou muito inseguro e resolveu consultar o seu colega que era advogado e da área de bioética, que seria alguém que teria, entre aspas, uma autoridade, mas enfim, que está envolvido num campo de debates, que poderia dizer para ele se aquilo seria aceitável ou não. Ainda mais quando a gente está falando de misturar materiais genéticos ou mesmo órgãos, tecidos de humanos e não humanos, que nos colocam sempre diante da dificuldade de definir o que é humano e se a gente estaria avançando demais, e o que significa colocar neurônio de rato em humano, e aí, tipo, a gente não vai se animalizar nisso, como se a gente já não fosse animal, enfim. Sempre nos coloca questões morais muito grandes, né? Então, por isso que, nessa insegurança, ele já nessa situação tinha quem consultar. Até onde eu vi essa pesquisa até hoje ainda não foi feita, porque, de fato, é um tabu mesmo, né? Enfim, até para quem é da área de transplantes cardíacos, de dispositivo ventricular, a gente sabe que o xenotransplante, que é o transplante de órgãos de animais para humanos, é super tabu, porque de fato fere demais a nossa humanidade. Teve uma onda de controvérsias públicas entre os anos 80 e 90 que nos levaram a pensar a formulação de políticas científicas. Eu estou falando aqui de um cenário do Reino Unido e dos Estados Unidos, porque essas questões estão emergindo agora no Brasil, enfim, agora que a gente tem essa preocupação com inovação responsável, que a gente tem tentado se engajar de alguma forma nesse debate, aprender com essas experiências anteriores. Então, a crise da encefalopatia espongiforme bovina, que era da vaca louca, nos colocou diante de dilemas morais que a gente teve que enfrentar
até onde a gente devia ir com o nosso avanço científico, assim como a grande repercussão pública que teve as pesquisas sobre plantas geneticamente modificadas, né? Então, havia uma percepção, por uma parte considerável da sociedade, que a ciência estava indo longe demais. Nos Estados Unidos, uma área específica que gerou um debate muito grande foi a nanotecnologia, que causou um incômodo muito grande. E aí tem vários centros de pesquisa nos Estados Unidos se empenharam em fazer campanhas, em traduzir, né, no sentido que a antropologia da ciência trabalha, né, de explicar os conceitos científicos para uma comunidade mais ampla, desmistificar, de certa forma, e mostrar o quanto a nanotecnologia estava na produção da sua calça, enfim, que estava em pequenos produtos e que o risco não era o que as pessoas imaginavam. Esses riscos existiam, claro, mas estavam controlados. Como alternativa à compreensão de controvérsias científicas, disputas sobre fatos, a virada ética, que é isso que eu estou tentando propor como inovação responsável, como governança antecipatória, enquadra essas tensões como devidas a um conflito entre ciência e público. Não é uma controvérsia sobre os fatos, mas sobre uma moralidade. Sobre que tipo de sociedade queremos mesmo. Esses diagnósticos da década de 80 e 90 levaram a uma percepção cada vez mais ampla de que havia necessidade de produzir, né, de formar formuladores de políticas, né? Então, quem que vai ter autoridade para fazer essa mediação